Esse é um guia definitivo sobre teclados para Grand Chase. Você sabe como escolher um teclado? Primeiro vamos entender a diferença na prática. Não vamos nos aprofundar muito na parte técnica da engenharia dos teclados porque não é importante, mas sim no resultado que eles nos proporcionam. Então o que é melhor? Teclado mecânico ou teclado de membrana? Sem enrolação eu vou dizer que o de membrana costuma ser melhor para Grand Chase especificamente e mais para nenhum outro, mas que o mecânico é ainda assim muito superior no ponto de vista geral. Agora que teve sua resposta, tá curioso? Vou te explicar o porquê. Para um teclado ser considerado bom no Grand Chase, a gente precisa avaliar duas coisas: construção e tempo de resposta. Sobre a construção desse teclado, temos que avaliar se é de boa qualidade, isso é, se as teclas não dão problemas e se a durabilidade delas é boa. Para sabermos disso, a gente precisa sempre ler os reviews sobre esse teclado, que é onde vamos encontrar feedbacks de entusiastas que testaram e vão repassar para a comunidade. Na construção ergonômica do teclado, precisamos entender se esse teclado é de alto perfil ou de baixo perfil. Um teclado de alto perfil é algo parecido com o mostrado na imagem. É o teclado clássico, com as teclas algo separadas umas das outras e de uma altura considerável, simulando o aspecto de uma máquina de escrever. Por outro lado, temos os chamados de teclados de baixo perfil. Caracterizam-se pelo fato das teclas estarem niveladas com o teclado. É necessário menos pressão para se pressionar e, em geral, as teclas tendem a estar mais próximas umas das outras, impedindo assim de mexer demais a mão. Graças ao fato das teclas serem mais baixas, nós temos que exercer menos força para pressionar. Acontece que quando digitamos não costumamos usar a força do braço ou da mão, e sim o movimento dos dedos, que é forçado pelos tendões, e essa nossa diferença do uso da nossa própria anatomia nos compromete. O uso demasiado nos gera tendinite, que são lesões no tendão causado pelo uso excessivo dos tendões, que piora quando em uma má postura. Você sabia que até mesmo existe posição para usar o teclado e mouse? Chega até a ser adotado profissionalmente nos eSports, mas isso pode ficar para tema de outro vídeo caso o Grand Chase venha a se desenvolver. Como o vídeo é sobre Grand Chase, qual seria a diferença então em jogo? A nossa coordenação motora fina é algo relativamente difícil de dominar. E quando estamos aprendendo, é mais difícil ainda quando toda vez mudamos nossa posição e força necessária para apertar uma tecla. Então, teclas niveladas e baixas são muito mais fáceis para que sua memória entenda qual o comando certo para enviar os seus dedos. Claro que quando temos um teclado com teclas altas, nós precisamos fazer mais força mínima para pressionar, entre 35 e 60 gramas. E se combinarmos o fato do teclado ter dificuldade em ler uma tecla quando pressionada levemente, é por esse motivo que temos jogadores que tentam destruir o teclado quando apertam, porque eles se acostumaram a apertar muito forte e compensar qualquer falha na leitura por pressionamento leve. Afinal, você geralmente não precisa se preocupar com a força máxima que você põe. Na verdade, até precisa, mas como pessoas normais usam apenas a força do dedo, está tudo bem. Mas isso não significa que os teclados de alto perfil sejam ruins, muito pelo contrário, eles satisfazem muito bem a necessidade e com o hábito você consegue pegar uma boa coordenação com aquele teclado e fazer tudo o que quiser. Eu mesmo uso um teclado de alto perfil. No caso dos teclados mecânicos, mesmo os de alto perfil, como nós temos os populares Switches, divididos em várias marcas como Sherry, Kali ou Temo, e o que nos importa mesmo é saber se esses switches são lineares, táteis ou cliques. No switch linear, para fazer o acionamento, a tecla faz o movimento até o fim, sem nenhuma resistência além da mola. Isso faz com que tenha uma digitação rápida e com menos força de acionamento. Força de acionamento é a força mínima necessária para acionar a tecla. E como vamos ver, isso faz também com que ela seja mais silenciosa em relação às outras switches. Um exemplo é o switch MX vermelho. Só para mostrar, esse é o som do switch vermelho. Já no acionamento tátil, temos uma pequena resistência que nos faz perceber o acionamento da tecla, por isso tátil, além de um barulhinho característico. Um exemplo é o switch MX marrom, e esse é o som do switch marrom. E por fim o switch clique.
que também é um switch tátil, porém o acionamento tátil é ainda maior. Isso porque sua construção mais complexa faz com que ao acionar a tecla, um outro mecanismo é ativado, empurrando para baixo, causando uma maior sensação de tecla ativada e também fazendo mais barulho. Geralmente o pessoal gosta desse tipo de switch por sentir a escrita e ouvir o som teclando. Um exemplo é o switch MX Blue. O switch azul faz esse barulho. Agora que você entendeu esses três tipos de switches, vamos ver os detalhes de cada um. Como podemos ver, o switch Cherry MX Red, que é do tipo linear, tem uma força de acionamento de 45 cN, o que é aproximadamente 46 gramas, e precisa percorrer somente 1.9 mm até ativar. Enquanto os switches táteis, como o Cherry MX Marrom, tem uma força de acionamento 10 gramas maior que o vermelho, cerca de 56 gramas, e percorre 2 mm para acionar a tecla. Como tem um mecanismo tátil, você sente o clique por conta de uma resistência e também emite um som característico. O switch clique, que também é tátil, Cherry MX Blue, possui um mecanismo que o torna ainda mais tátil. Isso significa maior sensação da escrita e mais barulho. Consequentemente, a força de acionamento também é maior, além de ter que percorrer 2,2 mm até acionar a tecla. Como linear, também temos um tal de Kali Switch Silver, que já não é uma Cherry MX, é uma Kali. E como podemos ver aqui, ela é o switch mais rápido que eu encontrei, tendo uma distância de acionamento pela metade dos convencionais e uma força de acionamento também menor, o que é muito bom para a tecla rápida. Em compensação, o preço dela acaba sendo bem salgado. Esses valores parecem irrisórios, porém no uso constante é interessante sabermos que quando queremos precisão apertar elas, esses valores são relevantes. Se pomos muita força, isso força nossos tendões e a longo prazo, se não tivermos uma base boa para nosso pulso se apoiar, acabamos desenvolvendo tendinite. Novamente batendo na tecla de Grand Chase, como isso impacta nossa escolha sobre eles. Jogos como MOBA e FPS, é interessante termos certeza que clicamos e não demos nenhum misclick. Isso ajuda muito a usarmos a habilidade correta no momento certo. Por isso, os switch status são muito recomendados para esse tipo de jogo. Mas no Grand Chase, precisamos conseguir pressionar teclas juntas o tempo inteiro. Numa partida nós teclamos muito rápido teclas juntas, então precisamos de velocidade e não de precisão no clique. Precisão nesse caso significa saber que acionou a tecla certa. Quanto menos resistência uma tecla apresentar, menos obstáculos nossa coordenação motora fina tem para memorizar o comando que devemos enviar para os nossos dedos. Como geralmente colocamos mais força que o necessário, é ideal que as teclas sejam macias, baixas e rápidas. Então essas são as características que você deve pensar na hora de escolher as teclas. Porém, no caso de membrana, também temos uma força de acionamento relativamente maior que os switches. Eu não consegui achar de teclados específicos, então achei um gráfico genérico dos de membrana. Geralmente, quando você aperta uma tecla de membrana, sente uma certa resistência da deformação da membrana. Temos que pressionar mais forte de início para descer a tecla, cerca de 60 gramas de força, o que é maior que os switches que vimos. Resumindo, você vai ter tendinite de qualquer jeito. Para compensar isso, vai uma dica de educação. Opte pelos teclados que possuem apoio para a mão, e se não tiver um apoio, recomendo que compre, porque isso é um investimento. Porém, o que de fato torna o de membrana superior para Grand Chase, e repito, apenas para Grand Chase, acontece que cada tecla mecânica possui seu caminho próprio e possui um tempo de resposta de cerca de 1 milissegundo. Isso faz com que a precisão com que você aperta a tecla e a resposta em jogo seja mais eficiente, mas como a gente quer que o jogo emita pra gente um comando único por ter pressionado duas teclas, esse mecanismo de resposta do teclado mecânico atrapalha e faz com que a gente erre com mais facilidade pelo fato de não conseguirmos apertar sempre com exatidão, tendo um tempo maior entre cada tecla. Mas, e se ao invés de termos um mecanismo preciso, tivermos um mecanismo pouco preciso? É aí que entra o teclado de membrana. Esse teclado possui uma trilha de caminhos, onde duas teclas próximas costumam percorrer a mesma trilha e serem enviados juntos a uma placa elétrica, onde será compreendido o sinal. Teclas de membrana costumam ter um tempo de resposta mais alto, cerca de 30 milissegundos,
Com esse tempo de resposta e essas duas teclas sendo enviadas quase que juntas, mesmo que você erre em apertá-las por um tempo maior, o teclado pode reconhecer as duas teclas quase que simultaneamente. Isso vai fazer com que você acerte o comando, mesmo tendo, tecnicamente, errado. Porém, teclados de membrana mais bem construídos podem ter um tempo de resposta de até 2 milissegundos, e teclados que prometem ser gamers às vezes têm um sistema anti-ghost específico em teclas como setas e WSD, como é o caso de alguns teclados que vêm com essas teclas destacadas. Nesse caso, essas teclas costumam possuir um mecanismo separado onde não forma um gargalo que chamamos de L ao pressioná-las, e elas não vão ter um efeito ghosting nessas teclas. Costumam ser mais baratos que os teclados mecânicos, os de baixo perfil também são mais baratos e possuem resultado em jogo mais eficiente. Claro que temos que levar em consideração ter sido bem construído, afinal, por serem baratos também significa que sua qualidade não é das melhores. Não queremos teclas falhando e para sabermos disso, nós precisamos de recomendações de quem já usou algum desses. Agora entendeu por que o teclado de membrana é melhor especificamente para Grand Chase? Vou deixar aqui nos comentários alguns modelos de teclados que você pode investir. Se o seu não estiver na lista, fique à vontade para recomendar e compartilhar para toda a comunidade ficar sabendo. Agora, minha conclusão pessoal que posso tirar disso. O teclado com switch azul é terrível para Grand Chase, pelo simples fato de ser a tecla mais difícil para fazer dash, enquanto o Red e o Silver são melhores. Porém, caso ainda queira algo tátil, no máximo escolha o Brown, porque como o Grand Chase utiliza muitas teclas, o barulho que você faz com o switch azul é absurdamente alto. E se você não morar sozinho, não vai ter permissão para jogar de madrugada. Então dificilmente um teclado mecânico de custo-benefício vai atender às necessidades do jogador. O teclado membrana compensa até mesmo os teclados mais bem construídos, como o Ciclosa e o Prodigy G213, que são teclados que respondem muito bem aos comandos e na sua construção de tecla possuem uma sensação tátil suficientemente boa, enquanto teclados mais baratos também são muito bons e por terem teclas menos complexas, mais confortáveis e leves de apertar, como teclados da Dell, Wario e o famoso K120 da Logitech. Eu respondi a sua dúvida? Você ainda tem alguma dúvida? Pode perguntar nos comentários, eu vou fazer questão de ler todo o comentário e responder. Se você gostou do vídeo, se inscreve, isso me ajuda muito mesmo. Todo o trabalho que eu tenho aqui é justamente para alavancar a comunidade do Grand Chase. Então, isso não custa nada para você, quer dizer, custa algumas calorias de clicar aí no se inscrever. E é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final e tamo junto.